nome do Senhor. Louvado seja Deus. Com essa guitarra muito pesada, ela força muito aqui o pescoço, fica ruim até para cantar. É preciso acostumar com ela. Eu estou acostumado com o violão e atrapalha um pouco. Mas esse louvor muito maravilhoso, fala muito com a gente, porque o mundo oferece tanta coisa para a gente, mas é tudo enganoso, né? É tudo engano. Louvado seja Deus. E a gente acha que alguém é amigo da gente, mas aquele que nos leva para o caminho errado, oferece coisa errada para nós, esse não é amigo, né? Esse é inimigo que nós temos, não é amigo de jeito nenhum, porque o amigo só nos concede coisas boas, coisas maravilhosas. Louvado seja Deus. E o verdadeiro amigo é Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Deus é glorioso. Deus é tremendo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel. Está lendo algum versículo da palavra de Deus. Daniel capítulo 5. E versículo de número 29. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus é bom. Deus maravilhoso. Aleluia. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite esmorecer, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei salvação, encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e das trevas me tirou. Hoje eu tenho de Deus o perdão. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Daniel, capítulo 5 e versículo 29 e 30. Amém? Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de purpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço. E proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. E Dário o Medo ocupou o reino na idade de 72 anos. Amém? Somente até aqui. Jesus querido, Jesus amado, Deus de poder, Deus de glória, essa hora maravilhosa, Pai gloriosa, Senhor. Ó Jesus, nós agradecemos, Pai, por tudo aquilo que já foi realizado nessa noite. Mas agora, Pai, estamos diante da Tua palavra. Fala, Senhor, com a Tua igreja, fala conosco. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Os irmãos podem se aceitar. Palavra maravilhosa.
palavra gloriosa, louvado seja Deus, que Deus nos deu nessa noite, falando a respeito, aleluia, de Daniel. Irmãos, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela fala, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, o último versículo, capítulo 3, fala assim: então agora vereis a diferença entre o ímpio e entre o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, há uma diferença muito grande naqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que têm, irmãos, a cada dia tomado a sua cruz e seguido o caminho, aqueles que têm colocado um propósito dentro do seu coração de servir ao Deus do céu, ao Deus poderoso, ao Deus santo e ao Deus glorioso. Irmãos, por que, irmãos, a diferença? Porque Deus honra, irmão. Porque Deus dá honra, Deus dá graça para aquele que procura ocupar-se nas coisas de Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que quando nós ficamos mais sérios, quando pegamos mais tempo, podemos ocupar o nosso tempo na obra de Deus. Mas o tempo é ocupado na obra de Deus, irmão. É em Deus de quando nós somos jovens, em Deus de quando nós ainda somos novos. Falando aqui no livro de Daniel, nós encontramos o capítulo 1 de Daniel, aonde a Bíblia Sagrada fala de 4 jovens. Eles eram jovens. Segundo a Bíblia Sagrada, os historiadores da Bíblia, eles tinham em torno mais ou menos de seus 16 a 17 anos de idade, quando aqueles 4 jovens foram levados cativos para a Babilônia. Eles foram levados presos, prenderam eles, levaram presos para a Babilônia, para poder ficar ao serviço do rei. Eram novos, eles tinham entre 16 a 17 anos. E aqueles 4 jovens, irmão, eles não abandonaram a Deus de maneira alguma. Eles chegaram na Babilônia, era uma terra onde tinha ido idolatria. O rei, aleluia, prestava a manjares, festa aos ídolos, e o povo era obrigado a comer e participar. Mas aqueles 4 jovens, eles não quiseram participar das zongarias do rei. Eles pediram para o homem que cuidava deles que desse um alimento separado, que desse para eles legumes e outras coisas, mas não queria comer da zombaria que o rei comia, porque era coisa oferecida aos ídolos. Eles não deixaram ao Deus deles de maneira alguma. Eles não abandonou ao Deus de Israel. E nós encontramos dentro do livro de Daniel, aonde nós temos aquele jovem, quando, aleluia, o rei, ele esqueceu do sono, ele não conseguia lembrar, ia matar todos, aleluia, os adivinhos. Ali, irmãos, aqueles 4 jovens dobraram o seu joelho e foram clamar o Deus de Israel. O Deus de Israel deu a interpretação para Daniel e livrou aqueles astrólogos, adivinhos tudo da morte. Depois nós encontramos novamente, aonde, aleluia, que o rei, ele havia feito uma estátua, e aonde era obrigado todo mundo a adorar, senão ia ser lançado dentro da fornalha ardente. Nós encontramos ali 3 jovens, que Daniel estava dentro do palácio, mas encontramos 3 jovens que não dobrou o joelho. Eram os 3 jovens que veio da Babilônia, Sadraque, Misaque e Abednego. Eram os 3 jovens que veio, aleluia, da Babilônia, não se curvou para adorar a ídolo imagem, preferiu ser lançado dentro da fornalha, mas não adorou as imagens. Encontramos, irmãos, que Deus honrou eles de uma maneira tão grande e tão maravilhosa. Encontramos agora no capítulo 5, aonde a Bíblia fala, aleluia, do rei Belsazar. O rei Belsazar, irmão, era filho do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, irmão, é aquele que levou o povo cativo para a Babilônia. É aquele que levou o povo de Israel, levou o povo de Judá, levou o povo de Jerusalém, levaram tudo cativo para lá, judiaram de tal maneira, mas foi levado pela permissão de Deus. Deus permitiu para que eles levassem aquele povo para lá. E nós já conhecemos bem a história, né? Aquele povo foi levado por causa da desobediência. Aquele povo foi levado porque não obedeceu ao Deus do céu. Passaram a adorar
esqueceram do Deus santo e verdadeiro, e Deus permitiu que levasse aquele povo cativo para a Babilônia, para que Deus trabalhasse, para que Deus pudesse mudar o coração deles, para que eles pudessem converter ao Senhor, aleluia, arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos. Irmãos, encontramos, irmãos, aleluia, aqui nesse versículo, que o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele contemplou quando Nabucodonosor, ele tinha tudo ao seu derredor, todo o povo de Israel, todo o domínio da terra Deus havia entregado na mão de Nabucodonosor. Ele cresceu tanto, ficou rico, cresceu tanto de tal maneira que não tinha ninguém naquela época, o rei tão rico e poderoso igual tinha ele. Mas só, irmãos, que um certo dia o rei Nabucodonosor deixa o orgulho, o eu entrar dentro dele, dentro da vida dele, e começou, irmãos, a engrandecer, dizendo que foi ele que fez tudo aquilo, ele que realizou toda aquela obra. Aí então, irmãos, Daniel chega para ele e fala: olha, é melhor que você se arrepende, é melhor que você comece a se humilhar, porque se você não se humilhar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar o teu coração, e você vai ficar afastado do trono, e durante 7 anos você vai viver como animal, vai comer capim e vai crescer pelo no seu corpo. Mas só, irmãos, aleluia, que Daniel avisou para ele, mas ele não quis dar ouvido, ele não obedeceu. E no capítulo, aleluia, irmãos, 4, a Bíblia fala, aleluia, que então, irmãos, porque ele não obedeceu, então a sentença foi determinada sobre a vida de Nabucodonosor. Ele transformou em um animal e comeu capim durante 7 anos, até que ele lembrou do Deus vivo e verdadeiro, e depois ele novamente mudou e transformou em ser humano e voltou novamente para o seu tempo. Mas teve que passar 7 anos para ele humilhar, para ele saber que tem um Deus poderoso no céu, um Deus que dá a quem ele quer. Ele tem poder de dar, tem poder de tirar, ele tem poder de fechar a porta, mas tem poder de abrir porta, ele tem poder de cura, ele tem poder de fazer maravilha, ele tem poder de fazer prodígio, porque o domínio está tudo nas suas mãos, e ele governa na terra dos homens. Aleluia. Mas agora, irmão, o rei Belsazar, mesmo, aleluia, tomando conhecimento de tudo aquilo que o teu pai Nabucodonosor havia passado, de como ele teve que humilhar, da forma que ele foi até comer capim como animal, mesmo sabendo de tudo isso, mas ele não adorou ao Deus de Israel. Ele começou a se enfiar em adorar ídolos, Deus de pedra, Deus de prata, Deus de bronze. E a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela afirma aqui no capítulo 5 de Daniel, que quando um certo dia Belsazar dá uma festa, ele convida suas mulheres, suas concubinas, ele convida umas 1000 pessoas, assim, dos seus mais chegados, ele começa a dar uma festa, começa a beber vinho, começa a adorar aos ídolos, ao Deus de pedra, de prata, de ouro, de bronze. Irmãos, e ali, irmãos, naquele meio daquela bagunça, ele lembra dos utensílios que teu pai Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém, do templo de Salomão, os utensílios de prata, de ouro, e mandou que pegasse aqueles utensílios para que eles tomassem vinho dele. Aleluia. Mas só, irmão, que aqueles utensílios que estavam no templo de Salomão, aqueles utensílios ali eram utensílios sagrados, utensílio consagrado a Deus, era o Deus de Israel, não era os ídolos. Mas ele, irmão, não teve temor, ele mandou trazer e começou a usar. E a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela afirma que quando o rei Belsazar começa a beber naqueles copos que veio, aleluia, dali, de Jerusalém, do templo, aparece uma mão escrevendo na parede. Aquela mão escreve uma mensagem, aleluia, dizendo ali, aleluia, te quer, repartir. Escreve aquela mensagem
mensagem ali, Mené, Tequé, Parzinho, escreve na parede aquela mensagem. E quando ele vê aquela mão, aquele dedo de mão, escrevendo na parede aquela mensagem, ele começa a tremer. Ele começa a tremer e começa a ficar apavorado. Ele lê, mas não entende nada. Ele manda chamar os astrólogos, ele manda chamar os adivinhos, e ele chega e não consegue interpretar nada. Eles lê, não sabe de nada, não consegue interpretar coisa nenhuma. E o rei começa a tremer, começa a ficar apavorado. Ele chama um e chama outro e não tem solução. E no meio de tudo, aqueles problemas, aquela dificuldade, a rainha lembrou, aleluia, de Daniel. Chegou, correu até o rei e disse para o rei: ó rei, por que você está assim tão fatigado? Por que você está assim desesperado? Chama Daniel, porque Daniel vai lhe dar a interpretação. Ele tem o Espírito do Deus vivo sobre ele, e ele vai interpretar para você. Aleluia. E sabendo aquela palavra, irmão, o rei Belsazar manda chamar Daniel. E quando Daniel chega no seu templo, ele fala para ele: Daniel, eu fiquei sabendo que tu tem o Espírito do Deus vivo em ti, e que tu interpreta. E se você der a interpretação, você vai receber um colar de ouro no teu pescoço, vai receber muitos presentes, muita prata, muitas honras. E ele disse assim: ó rei, esses colares o senhor pode dar para outro, esses presentes pode distribuir para quem você quiser. Eu não quero nada, mas eu lhe darei a interpretação. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, é maravilhoso a servir a Deus. Aquele Daniel, a minha Bíblia, a sua Bíblia, afirma que ele já estava velho já, com uma idade já bem avançada já, mas estava com todo vigor, irmão. Aquele jovem de 16 anos que chegou na Babilônia já estava velho, mas Deus ainda usava ele. Estava velho, mas estava na posição. Nunca abandonou o Deus de Israel, nunca deixou de maneira alguma. E agora, irmão, nessa hora, aonde ninguém tinha solução, Deus usa Daniel para dar interpretação para o rei, para chegar para o rei e começar a falar para ele. Sabe o que? O apóstolo Paulo, ele dizia, para que nós temos que conhecer com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento e qual é a profundidade do poder de Deus. Nós temos que conhecer, temos que saber. Aleluia. E como é que nós conhecemos, irmão? Nós conhecemos através dos nossos irmãos, através dos mais velhos, através dos testemunhos, através de muitos exemplos bons, que nós conhecemos o que Deus faz, o que Deus realiza. É preciso, irmão, conhecer. Aleluia. Agora Daniel está diante daquele rei, vai falando para o rei: ó rei, você ficou sabendo da história do teu pai, que teu pai tinha todo o domínio nas tuas mãos. Ele não tinha ninguém tão grande igual Nabucodonosor sobre a terra. Mas o dia que ele, aleluia, esqueceu de Deus, o dia que ele colocou o eu dentro dele, o coração dele foi mudado. Ele foi levado, transformado num animal e comeu capim durante 7 anos. E Daniel começa a falar: agora, ó rei Belsazar, mesmo você sendo filho, mesmo você sabendo, você não humilha diante do Deus de Israel. Você pegou os utensílios sagrados e colocou para beber, para adorar ídolos e adorar imagem, para dar louvor a Deus de prata, a Deus de ouro. Oh, aleluia. Irmãos, eu não sei o que o Espírito Santo de Deus está fazendo, mas se os irmãos perceberem, já uns dias, 4 dias para cá, eu tenho notado que tem saído mensagem de ídolo na igreja, mensagem de idolatria, irmão. Só falando de ídolo, de coisa de idolatria.
Sabe por quê? Porque nós temos que adorar ao Deus vivo, ao Deus poderoso. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Não é quem prega não que está adorando. Não é só porque está orando que está adorando. Não é só porque está louvando que está adorando, não. Mas Deus quer, irmão, que adora de coração. Deus quer que adora do íntimo. Deus quer, irmão, que adora Ele de verdade, aleluia. É porque era isso, irmãos, aleluia, que Daniel queria passar para Belsassar. Falar, ó rei, você com todo o exemplo, você vendo tudo que aconteceu com teu pai, você tinha que adorar o Deus de Israel com amor, você tinha que adorar com regozijo, você tinha que exaltar Ele, você contemplou todas as maravilhas que Ele fez com teu pai, e você ainda não presta honra e não presta glória. Oi, não. O Espírito Santo tem ciúme. Deus tem ciúme de nós. Quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós fazemos algo que desagrada dele, ele fica triste, ele aborrece, ele entristece. Era isso. E aquele rei fez coisa terrível. Mas Deus estava assistindo, Deus estava vendo. Tem um salmo que a pastora gosta de ler muito, que fala: como eu fugirei de ti? Se eu fizer a minha casa lá em cima, lá tu está. Se eu fizer debaixo da água, tu também está lá. Se eu fizer nas cavernas, tu está lá também. Como é que eu fugirei? Não tem de onde fugir dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão contemplando todas as coisas. Os olhos de Deus estão vendo tudo. E quando o rei Belsassar estava ali bebendo, usando os utensílios sagrados, Deus estava olhando do alto. Aquele dedo misterioso vem e escreve. Agora Daniel chega para dar a interpretação. E Daniel fala para ele: olha, eu vou dar a minha interpretação para você. Eu creio que Daniel, ele ficou um pouco ressentido, porque a interpretação não era boa. Era palavra dura, era palavra difícil. E como dar a palavra dura para o rei? Mas a palavra de Deus, ela tem que ser entregue. A palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser anunciada. Ainda que ela seja sarça e espinho, mas ela tem que ser pregada, tem que ser falada. Deus está requerendo mais de nós. Deus está querendo mais de nós, irmão. Deus está querendo mais a nossa adoração. Deus está querendo mais de nós a nossa santidade. Deus está querendo mais de nós o nosso compromisso. Deus está querendo mais de nós, irmão, aleluia. A dedicação nossa é de dentro, irmão. É de dentro. Eu não posso fazer nada para agradar ninguém, para agradar minha esposa, para agradar minha mãe, para agradar meus irmãos. Eu tenho que fazer para agradar a Deus. Eu tenho que fazer com amor. Eu tenho que fazer com carinho para agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus. É isso que o Senhor quer. É o adorador de verdade. Aquele que adora a Deus em primeiro lugar. Aquele que tem Deus de verdade dentro dele. Aquele, aleluia, que consegue renunciar tudo pelo amor do Deus Santo e do Deus vivo e do Deus verdadeiro. É esse adorador que Deus quer, irmão. Adorador de verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. E Daniel fala para ele: Belsassar, você tinha que ter um exemplo muito grande. Ter um testemunho maravilhoso do teu pai. E você agora vai nessa desobediência. Agora você não obedece para adorar ídolos a Deus de prata, de ouro e de bronze. Pois fica sabendo que eu vou lhe dar a interpretação. Daniel capítulo 5. E versículo de número 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão. E escreveu essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo
balança e fosse achado em falta. Eres ou parzinho, dividido foi o teu reino e se deu aos medos e aos pés. Olha a mensagem. Ao resultado da desobediência, ao resultado de não ter temor a Deus, o reino dele foi cortado. Foi colocado na balança e foi achado em falta. Irmão, não podemos brincar com Deus vivo, com Deus poderoso. Ele é misericordioso, mas Ele é justiça também. Ele também é justiça. Que nós estamos fazendo hoje, vamos fazendo amanhã, vamos fazendo depois de amanhã, mas vai chegar uma hora em que Deus vai dizer: olha, acabou. Eu não aceito mais. Então, irmãos, nós precisamos de ter o temor a Deus, de saber que Ele é galardoador dos que o buscam, saber que Ele é Deus, aleluia, que engrandece aqueles que humilham, mas aqueles que exaltam, Ele abate. E a minha Bíblia, a tua Bíblia, afirma que depois que Daniel entregou a mensagem para ele, naquela mesma noite, ele morreu. Foi perder o reino e foi passado para os medos pés. A palavra de Daniel cumpriu, a interpretação cumpriu na mesma noite. Deus executou a sentença sobre a vida de Belsazar. É o exemplo. O Espírito Santo de Deus fala de várias maneiras. Vamos dar o nosso melhor, vamos esforçar, vamos dar o melhor para Deus, vamos dar o melhor. Eu sei que muitas vezes a pessoa, irmãos, até é mais dificultoso, mas se nós esforçar, nós vamos dar o melhor. Se nós esforçar, nós vamos dar o melhor para Ele. Se nós fazer uma forcinha, as coisas vão mudar. Se nós fazer uma forcinha, as coisas vão prosperar. Se nós fazer uma forcinha, aleluia, Deus vai virar um cativeiro. Se nós fazer uma forcinha, Deus vai virar a história. Deus vai mudar a história. Deus vai decretar um outro livro, uma outra história na nossa vida. Porque Isaías diz que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, ela separa a bênção de Deus. Mas bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que já tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É o dever. Lê na tua casa, na tua Bíblia, Eclesiastes 12, 13. Obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus, tomar conhecimento de Deus, é o dever de todo homem. É o dever de todo nós. As mãos do Senhor está estendida para derramar a bênção e derramar a vitória. Mas Ele quer mais de nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Louvado seja Deus. Culto de libertação. Vamos estar fazendo a oração da fé. Louvado seja Deus. Vou estar orando a favor do seu lado, da sua vida, da sua família. Louvado seja Deus.
Jesus querido, Jesus amado, Deus de poder e Deus de glória, essa hora maravilhosa, Pai, essa hora gloriosa, aqui, Senhor, eu me coloco, Pai, diante da Tua presença, meu Deus, abençoando, apresentando a Tua igreja, Pai, Tua obra, Teu ministério, apresentando a vida de cada irmão, meu Deus, cada irmão que entraram por essas portas nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, vai tocando nessa hora, vai quebrando, Pai, todas as barreiras, vai derrubando todas as muralhas, vai repreendendo, meu Pai, todas as palavras contrárias, vai repreendendo toda a maldição, vai repreendendo todo o espírito maligno, espírito do vício, vai repreendendo toda a potestade do mal, toda a inveja, toda a macumbaria, toda a bruxaria, em nome de Jesus Cristo, sai! Em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Deus de poder e Deus de glória, entra, Senhor, dentro do lar, entra no trabalho, vai, Senhor, derramando bênção, vai derramando graça, vai derramando prosperidade. Visita, Pai, o celeiro, vai derramando prosperidade. Deus de glória e Deus das maravilhas, em Teu santo, em Teu poderoso nome, Senhor, eu decreto a bênção. Eu decreto a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade. As palmas ao nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida do pastor. Louvado seja o nome do Senhor, né?